Olá, pessoal! Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu me chamo Núbia de Paula, sou professora aqui no Supremo Concursos e hoje o nosso encontro tem um tema muito específico, muito gostoso, que é a ética no serviço público, esse tema que desponta em todos os concursos públicos. O meu objetivo aqui é prepará-los para responder quaisquer questões que venham a ser cobradas sobre esse tema. Perceba que nosso objetivo aqui não está aquele de encontro com a filosofia, de filosoficamente entender ética, moral, costume, princípios. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é sempre as bancas de concurso público e para que você gabarite esse assunto aí na sua prova. Preparados? Primeira coisa é entender a questão da formação da ética no serviço público. E a gente não pode fazer isso sem entender a concepção da palavra ética. A origem da palavra ética vem do grego, que significa ethos, ou seja, modo de ser. Traduzida para o latim pelos romanos, aproximou-se de mos, que significa costume. E o costume deu origem à palavra moral. Isso tudo para dizer para você o seguinte: muitas pessoas acreditam que ética e moral são a mesma coisa. Por quê? Porque elas descendem de uma palavra comum, que é o costume. Porque a ética foi traduzida para o latim como costume, e do costume surgiu a palavra moral. Só que, embora muitas pessoas assemelhem essas duas palavras, elas têm na concepção do concurso público, vamos deixar aquela concepção filosófica para lá, porque ela não nos interessa, na concepção do concurso público, ela tem uma diferenciação muito clara. E é por isso que eu chamo a atenção para a nossa tela. Então, tanto a ética quanto a moral, ela surge e descende de uma origem comum, que é o costume. Por quê? Porque a ética, ela foi traduzida para o latim como mos. Só que mos significa costume. E do costume veio a palavra moral. Então, eu tenho que o costume deu origem à ética e deu origem à moral. Só que a gente precisa entender o seguinte: a moral, ela é normativa, enquanto a ética, ela é teórica. Isso que você vai focar aqui para o seu concurso público. Embora descendam de uma palavra comum, que é o costume, a ética é teórica, enquanto a moral é normativa. Fiz um quadrinho comparativo aqui para a gente ter a seguinte questão. A ética, ela vai ser a ciência que estuda o modo de ser, o costume. Então, se eu tenho que a ética, ela é a ciência, e essa ciência que vai estudar o comportamento, eu tenho, então, que a ética, ela estuda a moral. Esse comportamento, ele é formado pelos costumes. Ele é formado pela moral. Então, basicamente, a ética é a ciência que estuda a moral, que estuda e que busca explicar. Por isso, então, que a ética, ela é a teoria do que é moral. Já a moral nada mais é, já que ela é normativa, que um conjunto de regras. Moral é um conjunto de regras. Ou seja, é o ser, não ser, pode, não pode. São regras que são permissivas ou regras que são proibitivas. Bacana? Isso está claro aqui para gente. Então, moral é o conjunto de regras da sociedade. Eu tenho o conjunto de regras sociais. Isso que é a moral.
Acontece que nós não estamos aqui tratando a ética comum. Nós estamos tratando a ética no serviço público. Então, a ética, já que ela é a teoria que estuda a moral, e eu não estou falando da moral comum, eu estou falando da moral no serviço público, a ética no serviço público basicamente nada mais é do que o estudo, do que a ciência, do que as leis, do que os decretos, do que os normativos que vão me explicar como deve ser o comportamento do agente público, do gestor público. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele pode ser, o que não será, o que é permitido, o que é proibido. Então, basicamente, é isso. Sigamos lá na nossa concepção. Daí, nós precisamos também entender as chaves, que são ética, princípios e valores. Será que eu tenho essa concepção de ética sobre quais pontos? Perceba, eu tenho que, aqui, a ética, ela vai ser universal. Será que princípios, eles também são universais? Porque a gente precisa ter bem clara essa concepção para que a gente possa entender todo o processo. O princípio, ele é o início. Princípio, início. Ele é o conjunto de regras de boas condutas. Conjunto de regras de boa ou de boas condutas. Nada mais isso que é o princípio. O princípio, gente, eles são basilares. Eles são uma forma de interpretar algo, a partir de um início, a partir de um preceito. Princípios que vão validar a moral, da ética no serviço público. Nós vamos ver que são vários e não são taxativos. Eles vão respaldar como deve ser o comportamento dentro do serviço público. O modo de agir, o modo de ser daquele agente público. E os valores, Núbia? Esses valores, eles são usados como medidores. Voltando aqui, os valores, eles são usados como medidores. Medidores de quê? Eles são usados como medidores avaliadores daquilo que se espera. Ou seja, eles vão avaliar o bem comum. Olha que interessante, gente. Se eu estou falando de ética no serviço público, princípios no serviço público, valores no serviço público, eu não vou avaliar o que é bem comum. Eu vou avaliar o que é bem na concepção pública. Eu vou avaliar o que é o conjunto de regras de boas condutas no serviço público. E não na minha casa, no meu bairro ou na minha cidade. Não há essa concepção. A concepção aqui é sempre focada no serviço público. Núbia, e quando eu avalio a chamada ética e democracia, como que funciona isso aí? Quando a gente está falando da ética e democracia, a gente está falando o seguinte, que a partir da queda da ditadura militar, e aqui eu estou apenas contextualizando para que a gente possa entrar onde? No conjunto de leis, que vão explicar a ética no serviço público, mas eu preciso que você entenda por que a origem disso tudo. A partir da queda da ditadura militar, nós tivemos, obviamente, a promulgação da Constituição Federal de 88, e aí passou-se a impor para os cidadãos e também para a administração pública, ok? Principalmente através do artigo 37, o cumprimento de deveres, mas também outorga de direitos, ok? Quando eu falo isso aqui, por quê? Porque foi a partir da Constituição que houve a concepção de impor essa responsabilidade ética no trato da coisa pública, no trato do que é comum, mas não comum na minha rua, na minha casa, no meu bairro, comum aquilo que interessa para a coisa pública. Bacana? Sigamos lá. Quando a gente analisa a ética e a função pública, fica muito claro para a gente o seguinte, olha, Núbia, como que deve ser a atuação do agente público? A atuação do servidor público? Muito simples. O agente público, o servidor, ele precisa atuar conforme um conjunto de preceitos
éticos. E aí, eu vou traduzir isso aqui rasamente em: ele precisa observar, aí vem o que a gente conceituou lá atrás, valores éticos na seara pública, valores éticos na seara pública. Ele precisa evitar condutas reprováveis. Nube, que condutas reprováveis são essas? Nós vamos ver nos normativos que eu separei para vocês que existe um conjunto de deveres e proibições. A partir do momento que eu violo o Código de Conduta Ética, eu vou estar sujeita a sanções. Que seja censura, que seja advertência, eu vou estar sujeita a um conjunto de sanções ali expostas num determinado normativo legal. Sigamos para que a gente possa continuar entendendo. Aqui, eu preciso ter uma probidade ética. E o que é uma probidade ética? Agir conforme a ética pública, conforme o que é certo. E o principal, vou colocar aqui para vocês de verdinho. O ético, o servidor ético, ele tem que ser ético dentro e fora do trabalho. Isso aqui, gente, já gabarita alguma questão para você. Não é incomum vir uma questão seguinte: Joãozinho, ele é um ótimo servidor público, ele é competente, ele é eficiente, ele cumpre tudo que o seu superior determina. Acontece que Joãozinho, ele é um péssimo cidadão. Ele, inclusive, pratica atos que são completamente reprováveis, fora do serviço público. Ele é um agente público ético? Não. Porque a ética do agente público, perceba que a nossa ação aqui está sobre o agente, sobre a pessoa, tem que ser tanto dentro quanto fora do serviço público, 24 horas por dia. Não basta ser apenas nos 8 dias que está ali. Então, o elemento ético, ele deve estar presente dentro da conduta total do servidor. Ele deve ser honesto, ele deve ser probo dentro ou fora do seu horário de trabalho. Guardem essa informação. Sigamos. Dentro da ética da função pública, o que a gente pode perceber também? A ética no setor público. E quando a gente fala da ética no setor público, a gente começa a falar das regras deontológicas. O que seriam as regras deontológicas? Deontológico é aquilo que é obrigatório. Então, já vamos entender pela raiz da palavra. Significa, então, deontologia é aquilo que é obrigatório. Ok? Aqui, deontológica é uma palavra grega que significa obrigatório. Justo. Adequado. Então, Núbia, qual seria o conceito que eu poderia trazer aqui de deontologia ou regras deontológicas? A própria lei já traz isso para a gente. E aqui nós vamos começar a entender a ética no serviço público a partir do texto normativo. Bacana? Aqui no conceito, o que a gente pode colocar? Que regras deontológicas nada mais é do que o conjunto de deveres e regras de natureza ética. De natureza ética. De determinada categoria profissional. De determinada categoria profissional. Hoje, o nosso cameraman, que é o Isaac, ele imagina, então, que ele está adstrito a um determinado empregador privado. Naquele empregador privado, que hoje é o nosso querido Supremo, existe um código de ética de conduta dentro do estabelecimento do Supremo? Sem dúvida. Se o Isaac, quando ele se tornar um servidor público, ele for trabalhar, por exemplo, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, existirá um conjunto de regras de conduta ética para que o Isaac possa seguir? Sim.
Adianta o Isaac falar, não, vou continuar seguindo as regras que eu segui no Supremo. Não, porque são realidades completamente diferentes. Então, regras deontológicas, elas não são universais. Elas são a partir de uma categoria profissional, a partir de um ambiente profissional que você exerce. No setor público, no setor privado. Então, vai variar. Às vezes, gente, até no setor privado. Eu trabalho numa empresa A que tem regras de condutas que são completamente diferentes de uma empresa B, não é verdade? Então, eu preciso atentar a isso. Elas não são universais. Elas são o quê? Elas são a partir de uma determinada categoria profissional. E a partir das regras deontológicas que eu consigo entender o seguinte. Vejam o que eu coloquei para vocês. A respeito da ética no serviço público, julgue o item subsequente. O elemento ético deve estar presente na conduta de todo servidor público, que deve ser capaz de discernir o que é honesto e desonesto no exercício da sua função. Vocês colocariam que essa assertiva está correta ou não está correta? Sim, ela está correta, mas muito cuidado. Esse honesto e desonesto no exercício da sua função também pode ser avaliado e vai ser avaliado fora do exercício da função. E é por isso muito importante que você avalie a concepção das regras deontológicas que nós vamos analisar daqui a pouquinho, mas entender esse ponto que eu vou colocar para vocês. Quando eu falo da dignidade, quando eu falo do decoro, quando eu falo do zelo que o agente público deve ter, agir de uma forma eficaz, consciência moral, eu preciso que isso aqui seja tanto dentro quanto fora do exercício da sua função. Então, ele tem que agir conforme o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência. Sim, tanto dentro quanto fora do serviço público. Perceba que aqui eu estou no âmbito ético. A gente está tratando a ética no serviço público, que é o conjunto de dever ser. A partir daí, separei para vocês aqui um quadrinho para a gente colocar o que seriam essas regras deontológicas a partir do nosso estudo aqui que nós vamos fazer. O que são essas regras deontológicas? Primeiro, as regras vão impor para o servidor que ele tem que zelar pelos seus atos, tanto dentro quanto fora, gravem isso, da repartição pública. Outro preceito que as regras deontológicas vão trazer: não omitir e nem falsear verdades ou fatos. Tanto é que quem oferece denúncia falsa comete contravenção e infração ético-disciplinar. E nós vamos ver isso aí. Por quê? Porque é um preceito da regra deontológica, primeiro, não se omitir. Você viu um ato que é contrário ao que foi estabelecido no Código de Ética, você tem o dever de informar. Mas você tem o dever de informar a verdade e não falsear aquela verdade, seja para proteger quem quer que seja. Outro preceito é que deve ser respeitada sempre a hierarquia. E deve ser evitada qualquer tipo de negligência. Até porque, gente, nós sabemos que o agente público ele responde tanto por ação que cause dano, quanto por omissão que venha a causar um determinado dano. E a responsabilidade do agente público ela é sempre subjetiva. E isso é um preceito do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente público. Ok? Sigamos lá. Depois da hierarquia, nós precisamos respeitar aqui, enquanto servidores, respeitar os princípios
da administração pública. Núbia, quais são os princípios da administração pública? Inúmeros. Os princípios mínimos, como vocês já sabem, estão no artigo 37, caput da Constituição, que é o LIMP. Mas são só eles? Claro que não, nós temos os princípios implícitos. E dentro dos princípios mínimos, quais são importantes para o nosso tema, que é ética no serviço público? A moralidade e a publicidade administrativa. Então, quando a gente fala de ética no serviço público, os princípios que são basilares aqui são a moralidade e a publicidade. Não estou dizendo que são os únicos princípios, até porque a atuação da administração nunca vai se pautar por um ou outro princípio, é um conjunto. Mas dentro da ética no serviço público é essa compreensão que nós teremos. Bacana? Então, vamos começar o estudo da lei a partir do decreto 1171, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, começando, então, pela legislação aqui, referente ao que nós chamamos de regras deontológicas. Regras deontológicas. Por que regras deontológicas? Ligados o quê? Ao servidor público civil do Executivo Federal, determinada o quê? Categoria profissional. Bora lá que está bem tranquilo, separei para vocês. Olha lá, fica aprovado o Código de Ética Profissional. Aí, nós vamos pegar o artigo 2º, perceba que aqui esses artigos, eles vão apenas explicar a razão de ser desta lei, e depois ela é dividida por anexos e por seções, que vão falar exatamente do que nós dissemos aí, que são as regras deontológicas. Tá vendo? Sigamos, então, para o artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias pela plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, aqui, o decreto 1171, ele determina que tem que ter a comissão de ética pública, CEP. Comissão de Ética Pública. Essa comissão ela vai ser formada por 3 servidores. Esses servidores, muito cuidado, eles são titulares de cargo efetivo, ainda que não estáveis. Ninguém falou de estabilidade aqui, até porque quem tem emprego público não tem estabilidade. A estabilidade é só para possuidor de cargo público. Então, aqui, servidores e empregados, servidores, seja ele estatutário, ou seja ele seletista, mas desde que seja efetivo. Efetivo significa que o ingresso se deu por concurso público. Cargo efetivo ou emprego permanente. Emprego permanente significa também emprego público efetivo. O ingresso se foi mediante concurso público. Sigamos lá para o inciso 1. Aqui, entendendo. Regras deontológicas, nós já sabemos o que significa. 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, função ou fora dele. Olha lá, ou fora dele. É o que eu disse para vocês lá atrás. Esse inciso 1, ele reafirma aquilo que nós falamos. O agente público, ele precisa agir tanto dentro quanto fora da repartição de maneira ética. E eu ressaltei isso aqui para vocês no nosso quadrinho. Tá vendo? Isso aqui muito cobrado. Continuando no inciso 1, e esse é o principal ponto desse inciso, mas continuando. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Sim, Zezinho, enquanto agente público, se ele bate e espanca a sua esposa, se ele é um alcoólatra contumaz, que fica lá escornado pelas calçadas, ele está ali como também um reflexo da administração.
Afinal, não adianta de manhã ele estar lá bem vestido na repartição e à noite está escornado nas calçadas. Compreendem? Há um choque. E isso coloca em xeque a figura do Zezinho, não só a figura do Zezinho, mas a credibilidade, a confiabilidade na própria administração. E isso não é ético. Não tem como uma pessoa ser duas ao mesmo tempo. Zezinho, então, é um de manhã, uma tarde, uma noite? Não tem como. Então, isso é um transtorno de personalidade. Não se admite isso. Então, a ética é uma só, já que o agente público ele deve ser um só. A pessoa é uma só. Sigamos lá. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e tradição dos serviços públicos. Então, o inciso 1, ele cobra essa postura dentro e fora da repartição, porque o que é o foco aqui não é o servidor. O foco é o serviço público. O foco é a administração pública. Por isso, gente, que a gente sempre fala assim, eu não sou servidor, eu estou servidor. Até porque a administração, ela antecede a mim. O cargo e emprego antecede a mim. Eu estou só ocupando aquele lugar. Bacana? Sigamos. Daí nós vamos para o inciso 2. O que o inciso 2 traz para a gente? O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, deixa eu voltar aqui, 37, parágrafo 4º, ele vai falar o que para a gente? Ele vai falar da figura da improbidade administrativa. O artigo 37 vai falar aqui, gente, da improbidade administrativa, regida pela Lei 8.429, que foi completamente alterada, mas a Lei de Improbidade Administrativa, que é a LIA, ela vai trazer o seguinte, olha, se você, agente público, agir contrário e conforme um ato improbo, você vai estar sujeito a diversas sanções. Perda da função pública, indisponibilidade de bens, ter que devolver e pagar pelos danos que você causou, está proibido de atuar e de contratar com a administração, de participar de licitações com o poder público. Mas perceba, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele traz um conjunto de sanções que são aplicadas para aquele agente público que foi condenado, que praticou um ato de improbidade administrativa. Se ele praticou um ato de improbidade administrativa, o artigo 37, parágrafo 4º fala: se praticado o ato de improbidade, previsto em lei específica, que é a 8.429, o agente público vai estar sujeito a quais sanções? É o famoso ISPIR, tá? ISPIR. Núbia, essas são as únicas sanções? Não! Não, porque são as sanções constitucionais. A Lei 8.429 vai trazer outras sanções? Inúmeras. Porque aí nós temos os tipos de improbidade. Artigo 9º, que vai ser o quê? Enriquecimento ilícito. 10, lesão ao erário. 11, violação aos princípios da administração pública, porque agora são só esses 3 tipos de improbidade. As sanções, todas no artigo 12, lá da lei de improbidade. Então, a Constituição falou, olha, além das sanções que poderão vir em lei específica, porque essa é a lei de 92, depois da Constituição, e aí veio a alteração também recente desta lei, eu vou aplicar suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Obviamente que essas sanções elas vão ser aplicadas conforme o prejuízo que foi causado. Se não teve dano ao erário, não tem como ser condenado em ressarcimento. Mas perceba, essas regras deontológicas dizem, olha, Joãozinho, se você for antiético,
Se você violar o código de ética, e o pior, você violou o código de ética e ainda praticou um ato de improbidade, tipificado em lei. Lindo isso aqui. Pega sua canetinha furta-cor de brocal para a gente encerrar com chave de ouro esse bloco, para você anotar isso no seu material. Nube, então, ele pode responder com sanção ética e ainda responder na lei de improbidade administrativa? Claro que pode. Se a conduta que ele praticou violou o código de ética e essa conduta está tipificada na lei de improbidade, ele pode responder. Nube, mas isso é bis in idem. Não, não é bis in idem, porque são esferas de responsabilização diferenciadas. Então, as regras deontológicas, elas trazem isso para a gente. Olha, então, o Joãozinho praticou uma violação ética, mas também é um ato de improbidade? Vai responder nos dois. E ainda é crime? Também vai responder conforme a lei penal. E ainda praticou um ato que pode ensejar uma reparação civil? Vai responder na responsabilidade civil. Nada disso é bis in idem. Maravilhoso?